Meu filho tem 26 anos e sua esposa tem 38 anos. Ela está grávida e com grande chance da filhinha nascer com alguma síndrome. Como consolar esses corações amigos? O que a gente pode dizer para eles, para essa pessoa aqui, que é a mãe, né? E também para a mãe do filho e a sua esposa que está nessa situação. Como é que a doutrina espírita pode ajudar? Olha, uma primeira coisa que a gente tem para observar é que, sim, é verdade, os óvulos mais velhos, eles trazem uma tendência maior a apresentar algum tipo de sequela cromossômica. Isso é visto pela própria biologia. Mas é propensão, não é determinismo. Existem muitas mulheres que têm filhos acima dos 40 anos e que são filhos saudáveis, sem nenhum tipo de comprometimento físico ou mental, mesmo que as mães já sejam mulheres para questões de fertilidade de uma idade mais avançada. Mas isso não é um determinismo divino, dizer assim, a mulher está com 38 anos, então a criança vai nascer sequelada. Não, não há nada assim e tem muitos contra-exemplos dessa ideia. E o que é que a doutrina espírita tem para dizer sobre isso? Ora, a doutrina espírita tem a dizer que nós estamos tomando a causa pelo efeito, nós estamos achando que porque a criança nasceu defeituosa, então é por conta do fato dela ter tido a gravidez tardia. Não, é ao contrário. Ela tem a gravidez tardia para possivelmente oportunizar o corpo que o espírito precisa. O corpo que o espírito precisa é o corpo que o espírito precisa. Então, se eu preciso de um corpo com determinada limitação, ele virá. Mesmo que a mãe seja jovem, mesmo que a mãe seja adolescente, você pode ter um filho que tenha algum tipo de atipicidade. Por quê? Porque esta criatura está se formando dentro de uma necessidade corporal específica. Renascer num corpo de uma mulher que tem próximo de 40 anos de idade não determina a doença, mas se a criança nascer com algum tipo de síndrome ou sequela, o que nós temos que entender é o seguinte: a razão maior não é a gestação. A razão, na verdade, é a necessidade do espírito que foi conduzido para a vida material nessa faixa de idade. Se fosse realmente uma condição de idade, todo filho de mulher acima de 40 nasceria sequelado e nenhuma criança de mãe adolescente teria algum tipo de sequela, o que não é verdadeiro. Então, a razão maior desses fenômenos não está na idade da mãe. A idade da mãe pode ser um fator que pode aumentar a probabilidade. Mas a razão pela qual o espírito nasce com algum tipo de sequela é porque o espírito precisa do corpo mais adequado ao seu processo reencarnatório. No livro Consolador, se eu não me engano, a questão 91 ou 92, é perguntado sobre, nesse avanço, né, da medicina no mundo, o que se pensar da questão da saúde. E é respondido que a verdadeira saúde é a harmonia do espírito e não a perfeição do corpo físico. E que muitas vezes, para que o espírito se torne saudável, se sinta harmonizado interiormente, é preciso que existam moléstias no corpo físico. Muitas vezes é a moléstia que o corpinho físico expressa. Esta moléstia é o remédio curador do espírito, nos alerta Emmanuel no livro O Consolador. Mas o espiritismo nos traz, sim, que qualquer doença, limitação, ela é provisória, ela é do corpo físico e ela termina
com o final da existência física, lá no momento que nós desencarnarmos, com a idade que for. E o espírito em si, ele retorna muito melhor e muito mais saudável. Mas o importante é porque é difícil para os pais receber uma notícia dessas. Então, sim, nós podemos colocar para eles só tudo que o Elahá já colocou aí. A visão é espiritual. O meu filho, a minha filha, é um espírito imortal. Ele não é doente. Ele está temporariamente com um corpo que traz uma limitação para curar esse meu filho espiritualmente de algum conflito, de alguma limitação emocional que ele traz. Então, é o processo curador. Isso auxilia, mas o que ajuda mesmo é a fé, é o amor incondicional e é a aceitação. Quando eu caio na rebeldia, quando eu caio na falta de fé, eu passo a não ter forças para suportar algumas situações que a vida me traz. E, às vezes, uma limitação numa criança que nasce. Então, a partir de agora, se apegar na oração, refletir e aceitar. Parece que é só uma desconfiança. Em se confirmando, sim, eu terei um filho, terei uma filha, e a situação do corpinho será essa. E eu serei a mãe, porque eu fui a mãe escolhida por Deus. Não existe outra nesse universo melhor do que eu para receber essa criança. E eu serei a melhor mãe, serei o melhor pai do mundo para essa criança. Dentro das nossas limitações, muito importante, aceitar as limitações, vou chorar, vou buscar auxílio, né, profissional, às vezes um auxílio psicológico. Sim. Vou precisar, muitas vezes, disso, aceitar as próprias limitações, mas seguir em frente com amor, porque o amor pelo filho é a maior força da mãe, né? Com fé, na oração e com a aceitação, na plena certeza de que tudo o que Deus nos traz é para que nós possamos ser felizes, nos reharmonizarmos e nos curarmos enquanto espíritos imortais.